E vamos ouvir esta leitura do Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este Salmo 15 fala do caráter do indivíduo que Deus escolhe como companheiro para comungar com Ele, para desenvolver comunhão com Ele, para ser íntimo dEle. O Salmo está falando da pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus. E a condição para isto é o novo nascimento. Apesar do Salmo não dizer isto com todas as letras, o novo nascimento é a condição para a entrada no reino de Deus. Se não nascer de novo, ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus. É importante salientar que esse renascer de Deus, do alto, de cima, é pela graça de Deus em Cristo. Significa que não depende de nenhuma obra humana, obra meritória, não depende. Portanto, entendo que o Salmo não está propondo ao homem fazer para ser, mas ser em Deus para poder corresponder àquilo que Deus requer, e Ele requer da pessoa que Ele escolheu, da pessoa que habita a sua presença, e a sua presença, a presença divina, a presença de Deus habita esta pessoa. Este salmo destaca algumas características do caráter do cidadão do céu, do reino de Deus, ou seja, do ser humano nascido de novo. E por isso ele habita no tabernáculo do Senhor. É importante salientar também que o novo nascimento, que é pela graça, inteiramente pela graça, é uma obra de Deus em Cristo, acontece em Cristo, e inteiramente de graça, e consiste da morte de Cristo e da nossa morte em Cristo. Ele já morreu para nos fazer morrer mesmo em seu corpo ali na cruz. Então, o novo nascimento, ele consiste na nossa morte com Cristo na cruz, onde nós perdemos a nossa vida pecadora. Ali, no corpo de Cristo, na cruz, morreu, e da nossa ressurreição, juntamente com Cristo,
quando o Espírito de Deus veio colocar a vida no Filho de Deus, ressuscitando-o dentre os mortos, nós também fomos ressuscitados e ganhamos a vida de Cristo, no lugar da vida que perdemos na cruz com Ele. Perdemos a nossa vida pecadora na morte com Cristo e ganhamos a vida de Cristo, a vida de Deus, pela nossa ressurreição juntamente com Ele. Esta vida de Deus que entra no nosso espírito, na nossa alma e se manifesta no nosso corpo. Isto é o novo nascimento, e o resultado do novo nascimento é Cristo em nós, é a pessoa de Cristo em nós. Então, o Salmo 15, ele destaca algumas características da pessoa que Deus escolheu para estar na presença dele e desfrutar da presença dele. Mas é importante observar que, ao destacar essas características, não apresenta uma lista que deve ser cumprida por quem quer que seja. Cumprida para ser salvo. Não é uma coisa para fazer, para alcançar. A proposta do Salmo 15. Essa não é o objetivo do Salmo 15. As características listadas no Salmo 15, na verdade, caracterizam a vida daqueles que já são salvos e andam de acordo com a vontade de Deus. O Salmo começa com uma pergunta feita em duas partes. Você observou na leitura. Quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É a introdução do Salmo. É o versículo 1. Esse verso faz uma referência, como você está vendo, direta ao tabernáculo. O tabernáculo era o local oficial do culto em Israel. A palavra tabernáculo significa aqui, literalmente, tenda. E diz respeito ao santuário móvel, dinâmico, que havia em Israel antes da construção do santuário em Jerusalém. A outra expressão que é dita aí, o santo monte, do qual o salmista também fala, é uma referência ao monte Sião, onde a tenda foi colocada nos dias de Davi e onde posteriormente foi construído o santuário judeu. O tabernáculo, irmãos, era o símbolo da presença de Deus entre o seu povo escolhido. É importante entender isto. Era no tabernáculo que ficava a arca da aliança, onde Deus manifestava a sua presença de maneira especial. Só que agora, irmãos, Deus habita naqueles que Ele escolheu e salvou com a sua graça em Cristo.
Esta presença divina agora é Cristo em nós. O próprio Jesus, ele veio falando a mesma coisa. João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Observa-se aí que a morada celestial veio para dentro de nós. Este lugar agora é dentro da gente. O tabernáculo de Deus é dentro de nós, porque tem a ver com a pessoa de Cristo em nós, que é Deus, porque Ele é Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Não é ao lado, é em mim, dentro de mim. Deus achou por bem revelar seu Filho em mim. Irmãos, quem pensou nisto foi Deus. Quem pensou em trazer o Filho de Deus, Jesus Cristo, para dentro de nós, o próprio Deus, foi Ele mesmo. Ele que pensou. É uma proposta dele. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o assunto que acabei de comentar agora, você pode encontrar em Gálatas, capítulo 2, versículo 15, 16, o 19 e o 20. Este salmo fala disso, irmãos. Fala e aponta para esse tipo de relação. Nós em Cristo e Cristo em nós. Fala do reino de Deus, no qual nós entramos pelo novo nascimento, e este reino também entrou em nós. Fala da vida do alto, da vida celestial, da vida de Deus, de Cristo em nós. Fala da habitação do próprio Deus em nós. Trata-se da presença real e permanente de Cristo no nosso interior. Estou em Cristo e Cristo está em mim. É uma identificação. Estou no reino de Deus, e o reino está em mim. Você vê que há um entreveiro entre mim e Cristo, entre o reino de Deus e nós, porque eu estou nele e ele está em mim. Esta é a proposta do Salmo 15. É a proposta do Evangelho também, porque é a mesma coisa. O cristianismo de Cristo não é regulamento, mas relacionamento. É muito importante. Eu sempre digo cristianismo de Cristo, porque tem muito cristianismo por aí que não é o cristianismo de Cristo, é o do homem mesmo, é o da religião, é o cristianismo das regras, das cartilhas religiosas, é um cristianismo pesado. Então, o cristianismo de Cristo não é regulamento, é relacionamento, principalmente relacionamento
com Ele. É importante notar isso. Este salmo não está falando de religião ou de alguma coisa que se deve observar por fora. Não. Este salmo, irmãos, é preciso demais. Se você meditar nele depois, você vai ver que é um salmo preciso. O tabernáculo é uma figura da habitação de Deus. Tabernáculo está falando de uma habitação, mas, no caso, a habitação de Deus em nós. E a pessoa habitada por Deus, habitada por Cristo, esta pessoa também vive na presença de Deus. O enfoque recai na presença real de Deus no nosso interior. Então, irmãos, não se trata de buscar a presença de Deus fora de nós, fora de mim, mas buscar a presença de Deus em mim. A presença de Deus está em todos os lugares, porque é presença onipresente. Mas esta presença divina é também uma presença específica, manifestada nos seus, manifestada naquela pessoa que Deus escolheu, manifestada naqueles que Ele escolheu para companheiro. Que privilégio imenso ser escolhido por Deus para companheiro. Deus quer compartilhar com a gente. Então, crendo na palavra de Deus que afirma a tua morte e ressurreição em Cristo, terás o Filho de Deus vivendo no teu interior, vivendo, se manifestando o tempo todo. Aí você pode desfrutar desta presença manifesta de Deus em nós. E não tem coisa melhor. Não há concorrência para isto. Como diz outro salmo, 1000 dias comuns não se comparam a um dia na presença de Deus. Na segunda parte do Salmo 15, respondendo à pergunta introdutória, destaca algumas características daquela pessoa, daquele indivíduo que vive ou que conhece os aconchegos e a intimidade do Senhor. O versículo 2 do Salmo 15. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Não é fazer isto para estar na presença do Senhor e a presença em nós. É que a pessoa que habita a presença de Deus e a presença de Deus habita nela, está nela também manifestada, tem este caráter, este perfil.
O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que vive com integridade diante de Deus. Veja bem, não é ser íntegro para viver, mas viver com integridade. Porque no Evangelho é assim. No Evangelho, você tem que viver primeiro. Mas este viver pressupõe morte. Porque a morte, no cristianismo de Cristo, é a base do viver. Primeiro, nós morremos com Cristo, depois Cristo vem viver em nós a sua vida de integridade. Integrar. A vida de Cristo é uma vida íntegra. E vou dizer mais, a vida de Cristo é a única vida verdadeiramente íntegra em todos os aspectos. A vida de Cristo é este poder íntegro dentro da gente. Preste bem atenção. A vida de Cristo é este poder íntegro dentro da gente. Não é uma integridade humana desenvolvida a partir do próprio homem, pelo homem. É a vida de Cristo, que é este poder íntegro dentro da pessoa. A prática da justiça é Cristo manifestando a sua retidão em nós e através de nós, em todos os lugares. Pense no seguinte: um indivíduo, uma pessoa, não está sendo visto. O indivíduo não está sendo visto. E também não há nenhuma possibilidade de ser apanhado. Ou seja, ninguém vai descobrir nada. E esse indivíduo tem a chance de fazer coisa pecaminosa, coisa feia. Quando está escondido, a pessoa faz. Pessoa que não tem Cristo. Mas ele poderia fazer uma coisa feia, pecaminosa, porque ele não está sendo visto, observado, e nem tem a possibilidade de alguém ver, mas ele opta por não pecar, por não fazer a besteira, a loucura. Ele opta por não pecar, mesmo quando não está sendo visto e não tem chance de ser descoberto. Isso se chama integridade. A integridade de Cristo em nós. Integridade é uma vida separada do pecado, em qualquer que seja a circunstância. A palavra de Deus nunca diz que devemos ter as qualidades de Cristo.
Ela diz que você precisa ter Cristo mesmo vivendo em você. É fácil, é singelo. Não é ter as qualidades dele, é ter ele vivendo em você com as qualidades dele manifestadas em você e através de você. A palavra diz, a palavra de Deus diz que você precisa ter Cristo mesmo em você. E esta é a proposta do Evangelho. A gente tem falado aqui incansavelmente aquele texto que eu gosto tanto, que é: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a ideia do Evangelho. A ideia é esta. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz, e eu vou usar esta versão, que eu gosto mais dela neste texto, a versão Almeida corrigida. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Agora para um pouquinho e pense. Pare e pense. Você diz que está nele, não diz? Principalmente aqui. Dizemos que estamos em Cristo. E a segunda parte, como fica? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Agora tem um porém. Andar como ele andou, eu creio que só ele. Só ele mesmo pode andar como ele andou. Só tem um Cristo, ele é o único Cristo, porque ele é Deus. Então só ele pode andar como ele andou. Então como entender isto? Eu tenho que imitar Jesus? Eu tenho que andar nos passos dele? Eu tenho que repetir Cristo? É isto? Eu tenho que andar repetindo Cristo? Eu penso que a ideia aqui, andar como ele andou, a ideia aqui é ele vivendo em nós. Aquele que diz que está nele, significa que com ele morreu, com ele ressuscitou, e ele está nesta pessoa. Vou repetir o texto novamente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a ideia do Evangelho, irmãos. Cristo vivendo em nós. Então, a prática genuína, verdadeira, autêntica, cristã, é a vida de Cristo expressada em nós e através de nós. É Cristo manifestando a sua retidão, a retidão de Cristo em nós e através de nós em todos os lugares. Sendo observado ou não, sendo visto ou não. E o Salmo também diz: aquele que fala a verdade de coração fala a verdade. Não é só falar a verdade, mas de coração falar a verdade.
significa que a verdade que você fala tem que estar em você. E estamos falando da verdade da palavra. Não é a verdade de um grupo, de alguém, de um livro. É a verdade da palavra de Deus, que é Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. Então a verdade tem que estar em nós. Estando em nós, nós vamos falar esta verdade que está em nós, porque é verdade que está no coração. Falar a verdade de coração. Só que se a verdade não estiver no coração, você não vai falar verdade de coração. Você vai falar de boca. E é o que mais tem. Conversa mole, lero-lero. Agora a verdade tem que estar aqui. É ter a verdade em nós. E mais uma coisa. É ter prazer na verdade. Salmo 51, verso 6. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Eis que amas a verdade no íntimo. Tem prazer nesta verdade lá dentro de você. Então eu pergunto: você ama a verdade no seu coração? Você tem prazer lá no seu íntimo, lá dentro de você? Você tem prazer na verdade, no Evangelho, em Cristo? A verdade é Cristo, é a palavra, é o Evangelho. O maior gesto de amor é falar a verdade para as pessoas. A verdade em Cristo, a verdade do Evangelho. Salmo 15, versículo 3. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A pessoa que é habitada pela presença divina por Deus e que vive na presença de Deus, não difama com a língua. Ou seja, não faz fofoca. A fofoca é infernal. E suas consequências são infernais também. Uma pequena fofoca. Não divulga fake news. Não espalha boatos. É por isso que o texto diz que fazendo isto faz mal ao próximo, prejudica o outro. Fofoca é uma coisa incontrolável e destruidora. A fofoca é maligna. E não adianta dizer: eu não vou fofocar mais, para quem gosta. Não adianta dizer. Tem gente que é dependente de droga, alguma droga, e outras são dependentes de fofoca. Tem gente que não consegue ficar um dia sem fofocar de alguém.
a língua coça. Só tem um jeito, é morrer e renascer em Cristo. Aí a pessoa se livra disso. E no lugar da fofoca, da injúria, do boato maldoso, ela vai falar a verdade em Cristo. Versículo 4. O que a seus olhos não tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que é isto? Aquela pessoa que está no tabernáculo, lembre-se que estamos falando da pessoa habitada por Deus e que habita na presença de Deus. Esta pessoa consegue enxergar a diferença entre pecado e retidão e santidade. Ela consegue ver a diferença. Ela rejeita a conduta pecaminosa e fala contra o pecado, essa conduta pecaminosa. Mas ela fala não para esculhambar com a pessoa, ela fala para trazer a salvação dessa pecaminosidade, desse erro, desse pecado. Uma coisa é amar o próximo, seja ele quem for. Outra coisa é aceitar a conduta pecaminosa do pecado. Mas você não me ama? Amo. Mas o seu pecado eu não aceito não. Essa ação aí não aceito não, Senhor. É o que o texto está dizendo. Você consegue fazer a diferença. O crente não deve aprovar o que o Senhor reprova. O Senhor reprovou na palavra? Então reprova também. Mas todo mundo aceita. Deixe todo mundo aceitar. Você tem que reprovar, porque se Deus reprova, você tem que reprovar também. O escritor de Provérbios escreve que o justo que cede, preste bem atenção, irmãos, o justo que cede ao perverso é uma fonte de água contaminada, de água suja. Se você é um desses que cede ao perverso em seu pecado, você é água suja, meu irmão. Provérbios 25, 26. Vamos ver se o texto é este aí. Provérbios 25, 26. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Aí, meu irmão. O crente é contra o pecado, onde quer que ele se manifeste. O crente em Cristo cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. É o que o texto está dizendo aí. É o que o texto está dizendo aí. O crente cumpre o que promete, mesmo com prejuízo. Significa o quê? Que
que não é desonesto, que não é tratante, que não é inconfiável. Salmo 15, 5. O último versículo. 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. Vamos ficar só mesmo com a leitura do texto, com aquilo que está escrito. O crente, nascido de novo, está livre da usura. Usura é coisa do velho homem. É terrível uma pessoa dominada pela usura. Uma pessoa dominada pela usura é uma pessoa materialista. É a pessoa do tipo que só pensa em levar vantagem. O crente, nascido de novo, irmãos, não pratica cobrança abusiva, excessiva. Também não aceita suborno, propina, porque suborno e propina é uma coisa horrorosa. Ainda pior quando é contra o justo, contra o inocente. Suborno é abominação. Suborno não se deve praticar, em hipótese alguma. Então, os santos de Deus não se envolvem com coisas fraudulentas, nem apoiam os mentirosos, a mentira. O texto diz assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Aqui diz que jamais será abalado. Esse é o tipo de pessoa que vive na presença de Deus, e Deus vive nela, no tempo e na eternidade. É a descrição de um caráter íntegro, piedoso, justo e santo que o Salmo acabou de descrever. Mas isto só pode ser em Cristo e pela graça de Deus. Pensando bem, irmãos, nenhum outro tipo de pessoa se sentiria à vontade na presença de Deus. O padrão exigido no Salmo 15 é impossível de ser alcançado pelo ser humano separado de Deus. Só Cristo pode alcançar esse padrão. Por isso, Cristo nos fez morrer nele na cruz, para viver em nós a sua vida de integridade total. Isto não significa que eles sejam perfeitos, mas que Cristo vive neles, que Cristo é a vida deles. Eu não estou dizendo que somos perfeitos. O Salmo não está dizendo que somos perfeitos, mas que habitamos em Deus
e Deus em nós. E Ele é esta condição que o Salmo propõe para cada um de nós. Amém?